Bom, e em meio a essas polêmicas entre a Anvisa e o Ministério da Saúde, o estado de São Paulo decidiu adotar o passaporte da vacina. Nani Cox, conta pra gente. O governo de São Paulo tenta pressionar o governo federal a adotar a exigência do passaporte de vacinação para a entrada de estrangeiros no país. A alegação é de que os principais aeroportos e portos do país estão em São Paulo, o que torna o estado a principal porta de entrada de viajantes. A Anvisa também já havia recomendado a medida, mas o presidente Jair Bolsonaro decidiu não exigir o comprovante. Segundo o Ministério da Saúde, os viajantes não vacinados devem apenas cumprir uma quarentena de 5 dias. O governador João Dória deu o prazo de 15 de dezembro para que a decisão seja revista. Espero que o governo ainda tenha juízo, tem sido difícil ultimamente, aliás, há 3 anos que não tem, mas se reverter e fizer o passaporte vacinal para todo o país, tanto melhor em benefício a todos os estados brasileiros. Mas se não fizer, já no dia 16, no dia seguinte ao prazo, nós aqui já estaremos adotando o passaporte vacinal. Dória citou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que assegura aos estados e municípios autonomia na definição de medidas de enfrentamento à pandemia. Mas para o procurador do Ministério Público de São Paulo, César Dário Mariano, a decisão não cabe ao governo estadual. Nem o Supremo Tribunal Federal, naquela decisão, autorizou o Estado a fechar fronteiras. Isso daí vai muito além do que o Supremo pode fazer. Resta ao Estado a chamada competência suplementar. Ou seja, quando a União não define, mas a União já definiu. A União entendeu que não vai ser o caso de exigir passaporte vacinal, mas aplicou uma outra medida. A principal preocupação do governo de São Paulo ainda é com a possível chegada da variante Ômicron. De acordo com o coordenador executivo do Comitê Científico do Estado, João Gabardo, a nova cepa ainda não impactou os índices da pandemia no estado. Agora, é fundamental que nós tenhamos um controle um pouco maior da chegada das pessoas que vêm desses outros países. Seria, do ponto de vista sanitário, desastroso para todos nós se nós tivéssemos essa demanda de pessoas não vacinadas, aproveitando essa brecha que a regulamentação nacional deixa no ar. O Sindicato dos Hospitais Privados de São Paulo criticou a falta de uma política sanitária efetiva por parte do governo federal. Para o presidente da entidade, Francisco Balestrin, o Brasil vai virar uma colônia de férias de não vacinados. Hoje, é bom que se lembre que no nosso país e em outros países, nós já estamos habituados a apresentar aquilo que é a carteira da febre amarela. Já estamos acostumados, os brasileiros, e aqueles que vêm para outros países também já estão acostumados. Ou seja, não há absolutamente nada que obsta a isso. O governo de São Paulo também informou que reservou 12 milhões de doses da Coronavac para aplicação em crianças de 5 a 11 anos. O Instituto Butantan garante que vai entregar o segundo dossiê com pedido de extensão da vacina para esta faixa etária na semana que vem. Diogo Schelp, mais uma decisão do governo de São Paulo contrária à orientação do Ministério da Saúde. Sim, Carolina, o governador João Dória, quando ele foi contrário ao governo e insistiu em começar a vacinação a qualquer custo, ele estava correto, ele estava fazendo algo que estava ao alcance, né, das suas atribuições. Agora, impor aí o passaporte vacinal, o chamado passaporte vacinal nos aeroportos é algo que não está na atribuição das autoridades do Estado. É complicado de colocar isso em prática. Mas eu acho que o termo passaporte vacinal em si já é problemático, porque ele causa confusão. Quando a gente pensa em certificado, né, exigir, por exemplo, certificado de vacinação em restaurantes, isso é uma coisa, isso é algo que estados e municípios podem adotar, apesar de eu achar que não é a melhor política, porque eu acho que já existe no Brasil uma intenção da população brasileira de aderir à vacinação. E é muito difícil de colocar em prática também e exigir esse controle por parte dos estabelecimentos. Já essa outra medida, que é a de controlar a entrada
de viajantes que vêm de fora, essa sim, como disse aí, é uma questão que já ocorria, por exemplo, no caso da febre amarela, pode ser implantada e é muito mais eficiente, mais fácil de ser aplicada do que, por exemplo, a quarentena que o governo impôs. Cristina, é possível dividir essa questão em duas partes em relação aos viajantes e também quem circula por dentro do Brasil? O que precisa ficar bem claro nessa história, eu acho muito desonesto misturar política, que é o que o governo de São Paulo vem fazendo há 3 anos, para usar a frase usada pelo próprio governador João Dória, misturar política com questões de saúde. Dizer que não há preocupação com a saúde quando você está testando todo mundo que entra no país, porque todo mundo é testado, com a diferença que aqueles vacinados, embora a vacina só funcione de um modo geral para 50% dos vacinados em termos de segurança e de eficácia, os vacinados, eles provando que estão negativados, eles entram. Os não vacinados, provando que estão negativados, ficam em quarentena e precisam refazer. Então, é uma opção da pessoa querer viajar para um país que exige esse tipo de precaução. Não é que isso aqui vai virar um paraíso dos não vacinados, uma colônia de férias. Isso é discurso de militância, quem está puxando para o lado político e ideológico. O desonesto é ficar comparando com vacina de febre amarela, por exemplo, que é uma vacina testada, segura, que não gera efeitos colaterais graves. Ao contrário dessas que estão ainda sendo registrados, os efeitos colaterais, muitos já descritos em bula. Olha, só a Pfizer mudou 13 vezes a bula apenas esse ano. O que não é isso, senão a confirmação de que ainda há coisas que não se sabe a respeito da vacina. Então, as pessoas precisam ser livres para decidir se querem ou não se vacinar. E não podem ser impedidas no seu ir e vir, no seu direito a trabalho, a entrar num supermercado para comprar comida. Tem gente sendo impedida dentro do Brasil de entrar em supermercado para comprar comida. Tem gente sendo demitida tendo laudo médico de doenças pré-existentes que batem com aqueles efeitos colaterais já descritos na bula. As pessoas já têm tendência à trombose, não podem tomar uma vacina que pode gerar algum trombo no seu organismo e provocar um efeito muito grave na saúde dessa pessoa. Então, precisa olhar com atenção para essa questão, uma questão humanitária, não é uma questão de ficar apontando o dedo e dizendo antivacina, negacionista, terraplanista, como fazem, ficar segregando as pessoas como se metade da população fosse burra e metade inteligente. A burra quer morrer e a inteligente quer se salvar. Além de burra, é egoísta porque quer contaminar os outros. É preciso dizer com transparência que os vacinados também podem contrair a doença e precisam continuar se cuidando, porque já tem casos de pessoas com 3 doses de vacina que tiveram Covid e morreram. Então não dá para sair nesse oba-oba e nem nessa segregação como se houvesse uma parte da população boa e uma parte da população má. Agora, todas as autoridades de saúde precisam sentar e conversar para não ficar essa bagunça. Nós somos uma federação, as pessoas se deslocam para trabalho ou para lazer, mas precisam ter segurança do que podem fazer e que medidas devem tomar para continuar se protegendo e protegendo os outros. É preciso fazer alguns esclarecimentos. Primeiro que, por exemplo, alterações na bula da Pfizer, muitas delas dizem respeito à expansão do uso da vacina, por exemplo, expandindo para menores de idade, né? Isso foi uma das alterações, por exemplo, que foi feita na bula da Pfizer, entre outras que ampliaram, né, a aplicação da vacina. No caso da vacina da Pfizer, inclusive, é uma vacina que tem registro definitivo na Anvisa, ou seja, está longe de ser uma vacina experimental comprovadíssima. No caso da AstraZeneca, a gente tem inúmeros estudos que não são apenas estudos de eficácia, mas estudos de efetividade no mundo real. Podemos citar o estudo que foi feito no interior de São Paulo, em Botucatu, inclusive com aval do Ministério da Saúde, em que se vacinou a população inteira da cidade rapidamente e os efeitos de vida real, a efetividade de vida real foi comprovada. Caiu muito todos os índices de óbitos, índices de casos, e isso está comprovado em todos os estudos. Essa história de que as vacinas da Covid-19 não estão comprovadas, não têm eficácia comprovada, é uma grande falácia. Sobre a questão de entrar em supermercados, você falou longamente, Cristina, e eu fiquei escutando. Apesar de, inclusive, ter falado várias inverdades, eu não vou nem conseguir, aqui não terei tempo de rebater todas, tá? No caso de supermercados,
entrar em restaurantes. Eu concordo, por exemplo, aquela história de que a pessoa não poderia, houve até a tentativa de fazer leis nesse sentido, de que as pessoas que não se vacinaram não poderiam acessar órgãos de saúde, né, agências de saúde, UBS e tal. Isso seria um absurdo, porque seria negar o direito a buscar um tratamento para alguém que, enfim, por uma razão ou outra, por acreditar, né, nessas inverdades a respeito das vacinas, acabaram se vacinando. Isso não tem nada a ver de chamar essas pessoas de burra ou coisas do tipo, mas sim que falta uma informação concreta. A outra questão colocada no início da sua fala, que não é verdade, é de que a eficácia é baixa. Não é baixa. Além de tudo, reduz muito a circulação do vírus. Você pode pensar do ponto de vista individual, se reduzir em 50% a transmissão faz sentido ou não, mas do ponto de vista coletivo isso tem um efeito multiplicador enorme. Você reduz muito a circulação do vírus e se toda a população estiver vacinada, você elimina ele, chega a ponto de conseguir eliminar a circulação desse vírus, porque é um efeito multiplicador. Então, a entrada de viajantes que vêm de outros países onde o nível de vacinação possivelmente não é tão alto, é sim possível de ser controlada, vale a pena ser controlada por meio da exigência do passaporte da vacina, como vem sendo chamado. Assim como já foi feito, por exemplo, com febre amarela. No Brasil, o certificado de febre amarela não é exigido para viajantes do exterior, mas existem, né, já existiram regiões no Brasil que tinham febre amarela e era recomendado para as pessoas que fossem a esses lugares que tomassem a vacina. No entanto, como não é uma situação endêmica, como é em outros países, em que é uma doença mais presente geograficamente em todo o país, em outros países sim é exigido. Quer dizer, não há nenhuma questão nisso, ninguém discutiu se havia uma relação de um problema de liberdade, de tolher a liberdade. Ora, você exigir que a pessoa fique 5 dias em quarentena também é uma forma de restrição de liberdade. De certa forma, para você defender o bem coletivo, você precisa fazer determinadas regras. Olha, a questão da liberdade que eu coloquei aqui não foi em relação a viajantes estrangeiros, tá? Em relação ao que está acontecendo no Brasil. Tem gente impedida de trabalhar, tem gente impedida de ir no supermercado comprar comida. Gente saudável, tá, Diogo? Vamos deixar claro, pessoas saudáveis e que estão se cuidando. Eu ouso dizer que os não vacinados estão mais atentos para a questão da máscara, da não aglomeração, do distanciamento físico do que as outras pessoas que estão sendo induzidas a acreditar que estão 100% seguras. Quando eu falo de eficácia, que você disse aqui que eu menti, é que elas não são 100% seguras. Nenhuma vacina é 100% segura, não existe vacina 100% segura. Transparência é que as pessoas sejam alertadas de que elas vacinadas precisam continuar se cuidando. Não é para ir se aglomerar em show de Cláudia Leite ou ficar batendo palma para governante que quer fazer carnaval e estimular a aglomeração. Não estamos 100% seguros vacinados, é isso que eu estou dizendo. Eu não entrei na questão dos direitos do coletivo. É óbvio que a gente tem que olhar para todos esses números, mas as pessoas precisam ter o direito de escolher se elas querem se expor a um risco de um problema adverso, um efeito adverso grave que está já descrito em bula e tem novos efeitos sendo descritos, sim, as atualizações. As atualizações da Pfizer incluíram novos efeitos adversos. A cada atualização vão entrando novos percentuais, novas informações de quantos % já atingiram, porque a própria Pfizer diz que, sim, a fase 3 dos testes das vacinas termina em janeiro de 2024. É só olhar na documentação da Pfizer e da própria Anvisa. Então, aprovada em definitivo ou não, a Pfizer ainda está coletando dados, porque, por mais que a tecnologia tenha avançado na produção de vacinas, e a gente viu isso com as vacinas de Covid, saíram em tempo recorde, por mais que tenha avançado, o tempo, ele não pode ser mexido, não pode ser encurtado. O tempo para observar efeitos adversos graves a médio, especialmente a longo prazo, ainda está transcorrendo. Então, é isso que eu cobro sempre, a falta de transparência. E eu cobro humanidade, para não ficarem julgando pessoas que não querem se vacinar como se fossem o lixo da humanidade. Essas palavras que eu usei, lixo, burro, negacionista, terraplanista, não sou eu que estou colocando na minha boca, porque essas palavras não fazem parte do meu vocabulário. Eu estou rebatendo a militância raivosa que foi incitada a perseguir os não vacinados como se eles fossem um perigo para a sociedade. Essas pessoas que estão perdendo emprego porque não podem mais entrar sem uma carteirinha de vacinação ou não conseguindo sequer se alimentar ou ter um atendimento médico, já teve caso de transplante no Rio, o transplantado passou anos esperando e não pôde receber o seu órgão transplantado porque não tinha vacina de Covid. Isso é desumano.